Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Então, essa é a nossa atividade de matemática de hoje, dessa quarta-feira. Está no livro didático, na página 208 e 209. Hoje nós estaremos trabalhando medições, medidas padronizadas e não padronizadas. Essa página que vocês estão vendo, meus amores, aqui são medidas não padronizadas. Por quê que a gente fala assim, medidas não padronizadas? Porque nessa página nós vamos estar trabalhando a medida usando o passo. Então, quando a gente mede, usa o passo, usa a mão, certo? Usa o palmo. Então, isso são medidas não padronizadas, certo? Então, aqui na primeira questão, tem dizendo assim: Karina e Gláucia querem saber a distância em passos de um lado ao outro do pátio da escola. Então, vocês vejam aí, a primeira menina é Karina e a segunda menina é Gláucia. No livro de vocês não está enumerado, mas tia Cícera já colocou aqui enumerado. Karina estava de um lado do pátio, no início do pátio, e Gláucia ela vai medir o pátio começando do final. Então, vocês observem aí quantos passos Karina vai dar. Tia Cícera numerou aí, ó, ela está começando, ela está no número 1, e quando ela chegar lá no final, qual foi o último número que tia Cícera colocou aí na medição que Karina fez. Embaixo, nós vamos ter Gláucia. Então, Gláucia, ela começa do final do pátio e tia Cícera vai colocando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até no último passinho que Gláucia deu, porque ela ainda não chegou no pátio todo, né? Ela ainda não chegou, tá quase chegando, mas não tá no final total da medição do pátio, de acordo com os passos de cada um. E vocês vejam que o passo de Karina é diferente dos passos de Gláucia. Então, de acordo com a ilustração, responda. A letra A. Quantos passos Karina deu para fazer esse percurso? Então, você vai ver a primeira menina, tia Cícera numerou. Então, vocês vejam as marcações do passinho dela. Quantos passos ela deu para atravessar o pátio de um lado para outro? Então, você coloca na letra A. Na letra B, tem dizendo quantos passos Gláucia já deu. Por que aqui tem dizendo já deu? Porque Gláucia não chegou até o final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos passos Gláucia já deu? Ela deu 10 passos. Tia Cícera colocou aí no final um ponto de interrogação. Por quê? Porque essa partezinha aí, Gláucia ainda não deu passinho, certo? Então, na letra B vai ficar, ela já deu quantos passos? Na letra C fica, quantos passos Gláucia ainda precisa dar até chegar ao lado do pátio? Então, onde tia Cícera colocou aí o pontinho de interrogação? Aí corresponde a quantos passos? Corresponde a apenas 1, né? Então, você coloca na letra C. Na letrinha D tem dizendo, agora complete. Para medir a distância de um lado para o outro, Karina deu. A primeira menina deu quantos passos? Pronto, ela deu quantos passos? 9 passinhos. Então, você vai colocar na letra D no primeiro tracinho. E depois tem dizendo, ao medir a mesma distância, Gláucia obteve passos como resultado. Então, Gláucia, quando os passos que ela já deu, mais o outro que faltava, certo? Então, ao todo, Gláucia, a menina de baixo, ela deu quantos passos? 10 mais 1, né? Então, 10 mais 1 dá quanto? Você coloca aqui. E aqui para você refletir, ó. Em sua opinião, por que as medidas obtidas por Karina e Gláucia foram diferentes? Então, vamos imaginar, meu amor, o pátio é o mesmo. Mas Karina, ela dá uma quantidade de passos de um lado do pátio ao outro diferente de Gláucia. Então, por que será que isso aconteceu? Será que você consegue descobrir? Essa resposta aí é pessoal e você pode dizer a tia Cícera, tá bom? Vamos agora
a nossa outra página. Continuando com medidas não padronizadas. Agora, nós vamos usar um recipientezinho aí, como vocês estão vendo do lado. Depois ela vai usar o palmo e depois ela vai usar alimentos, aí bolinhas e a maçã para comparar com a medida padronizada, certo? Então, na segunda questão, tem dizendo o seguinte: observe esta garrafa e o recipiente que está ao lado dela. Quantos desses recipientes cheios foram usados para colocar o líquido que está na garrafa? Então, vejam aí ao lado que tem um recipiente. Então, na garrafa, já foram colocados quantos recipientes desse cheio? Tia Cícera já enumerou, né? A partezinha que está amarela foi a quantidade de recipiente que já foi. E tem as marcazinhas de cada recipiente. Então, quantos recipientes de água já foram colocados aí na garrafa? Você vai olhar aí, ó, os recipientes, as marquinhas que tem na garrafa e colocar aqui ao lado. Tia Cícera até já enumerou aqui dentro da garrafa quantos recipientes já foram colocados, pelas marquinhas que tem. Na terceira questão, tem dizendo: para medir a altura de um vaso, Mariana está usando um palito. Então, tá aí um vasozinho cheio de flor. E para medir esse vaso, Mariana usou palito de picolé. Então, ela vai medindo. O primeiro, aí ela fez uma marquinha aí, mostrou, fez uma marquinha com lápis. E os outros, vocês estão vendo aí que ela foi só colocando o pontinho aí. Então, de acordo com o que vocês estão vendo, tia Cícera só acendeu aí a marquinha que ela foi colocando. Quantos palitos ela vai usar, o vaso aí, quando ela terminou de medir? Quantos palitos o vaso mediu? Vocês podem olhar aí que tia Cícera botou as marquinhas e foi botando um tracinho do lado para saber quantos palitos ela usou, certo? Então, vocês vão contarem e botar no tracinho ao lado. E a última questão tem dizendo: as balanças seguintes estão em equilíbrio. Isso significa que a quantidade de quilogramas nos dois pratos de cada balança é igual. Então, vejam aí, pessoal, essa primeira balança tem uma maçã e tem o quilograma do outro lado, tem um peso. Então, quando colocou essa maçã aí e esse peso do outro lado, ficou em equilíbrio, ou seja, eles pesam a mesma medida. Na segunda balança, foi colocado 6 bolinhas, que ficou em equilíbrio com o peso do segundo lado, ou seja, eles estão medindo, pesando a mesma quantidade. E a pergunta dessa quarta questão diz o seguinte: pelo que você observou nas balanças acima, quantas bolinhas devem colocar no prato vazio da balança ao lado para ela ficar equilibrada? Então, isso aqui é simples, pessoal. Uma maçã tem a mesma medida desse peso. Depois, 6 bolinhas tem a mesma medida desse outro peso. Então, se eu tenho essa maçã grande de um lado, do outro lado da maçã, eu não posso colocar o peso, eu tenho que colocar as bolinhas. Então, quantas bolinhas deu essa mesma medida? Só eu ir lá para a balança. Eu circulei aí o lado da balança. Quantas bolinhas tem nela? Vocês vão contar. 1, 2, 3, 4. Quantas deram? Pronto. Você vai desenhar aqui dentro do outro lado do prato vazio da balança a quantidade de bolinhas que tem nessa balança aí que tia Cícera colocou. Tá certo? E nesse tracinho abaixo, você vai colocar a quantidade. Desenhou a quantidade de bolinha da mesma que tá aqui no prato. Pronto, depois você vai contar quantas bolinhas deu igual a maçã. Você coloca no tracinho abaixo, tá bom? Com certeza vocês vão resolver essa atividade com muita facilidade.